E se Deus já tivesse prometido algo para você, mas a conquista ainda não estivesse completa? Em Josué 13-16 vemos um momento surpreendente da história de Israel. A terra prometida começa a ser distribuída, mesmo antes de todas as batalhas terminarem. Enquanto muitos pensariam em esperar, Deus ensina algo profundo. As promessas já são certas, mesmo quando ainda existem territórios a conquistar. E no meio dessa divisão, surge um exemplo poderoso de fé. Caleb, um homem que, mesmo com idade avançada, ainda declara que está pronto para lutar pela promessa. Que a paz do Senhor esteja com você. Seja muito bem-vindo a mais um dia da nossa jornada na Palavra de Deus. Hoje seguimos avançando no livro de Josué, contemplando como o Senhor começa a cumprir aquilo que havia prometido muitos anos antes a Abraão, Isaque e Jacó. Cada capítulo revela não apenas história, mas também princípios espirituais profundos sobre fé, perseverança e confiança no Deus que nunca falha em cumprir suas promessas. Senhor meu Deus e Pai, nós nos aproximamos da Tua Palavra com temor, reverência e gratidão. Tu és o Deus que guia a história e que cumpre cada promessa no tempo certo. Pedimos agora que o Teu Espírito Santo ilumine nosso entendimento enquanto meditamos nas Escrituras. Abre nossos olhos para enxergar aquilo que muitas vezes passa despercebido e fala profundamente ao nosso coração através desta leitura. Senhor Jesus, assim como conduziste o povo de Israel à terra prometida, conduz também nossas vidas. Fortalece nossa fé para confiar nas Tuas promessas, mesmo quando ainda existem batalhas diante de nós. Ensina-nos a perseverar, a permanecer firmes e a não desistir daquilo que o Senhor já declarou sobre nossas vidas. Espírito Santo de Deus, guia este momento de estudo, que cada palavra lida aqui produza vida, transformação e esperança. Que possamos aprender mais sobre quem Tu és, sobre Tua fidelidade e sobre o caminho que devemos seguir. Nós entregamos este momento a Ti e pedimos que Tua presença esteja conosco agora. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Nos capítulos 13-16 do livro de Josué, entramos em uma nova fase da história de Israel. Depois de muitas batalhas e conquistas, chega o momento de distribuir a terra entre as tribos. Porém, algo chama a atenção. Ainda existem territórios que não foram conquistados. Mesmo assim, Deus ordena que a terra seja repartida. Isso nos revela que as promessas de Deus não dependem das circunstâncias. Elas são firmes porque vêm do próprio Senhor. Também encontramos aqui a impressionante declaração de Caleb. Décadas antes ele havia confiado em Deus quando os outros espias tiveram medo. Agora, já com idade avançada, ele continua cheio de fé e pede exatamente a região onde estavam os gigantes. Essa atitude nos ensina que a verdadeira fé não envelhece e que aqueles que confiam em Deus continuam fortes mesmo com o passar dos anos. Agora vamos acompanhar a leitura completa destes capítulos e entender como Deus começou a organizar a herança do seu povo na terra prometida. Josué, capítulo 13. Sendo Josué já velho e entrado em dias, falou o Senhor a Josué dizendo: Já estás velho e entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para possuir. Esta é a terra que ainda fica. Todos os termos dos filisteus e toda a Jesure, desde Sior, que está defronte do Egito, até o termo de Ecrom para o norte, que se considera dos cananeus. 5 príncipes dos filisteus, os de Gaza, os de Asdod, os de Ascalon, os de Gate e os de Ecrom, também os aveus. Desde o sul toda a terra dos cananeus, e Meara, que é a dos sidônios, até Afeque, até o termo dos amorreus. E a terra dos gibleus, e todo o Líbano para o nascente do sol, desde Baal-Gade ao pé do monte Hermon até a entrada de Ramate. Todos os que habitam nas montanhas, desde o Líbano até Misrefote-Maim, todos os sidônios. Eu os lançarei de diante dos filhos de Israel. Somente reparte tu esta terra em herança a Israel, como já te mandei. Reparte, pois, agora esta terra em herança às 9 tribos e à meia tribo de Manassés. Com ele os Rubenitas e os Gaditas já receberam a sua herança, que Moisés lhes tinha dado além do Jordão para o oriente, desde Aroer, que está à borda do ribeiro de Arnon, e a cidade que está no meio do vale,
e toda a campina de Medeba até Dibom, e todas as cidades de Seom, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, até ao termo dos filhos de Amon, como também Gileade, e os termos dos Jesuritas e dos Maacatitas, e todo o monte Hermon, e toda Bazã até Salca, todo o reino de Og em Bazã, que reinou em Astarote e em Edrei. Este ficou do resto dos gigantes, porque Moisés os feriu e expulsou. Porém, os filhos de Israel não expulsaram os Jesuritas nem os Maacatitas. Antes, Jesur e Maacate habitam no meio de Israel até ao dia de hoje. Somente a tribo de Levi não deu herança. Os sacrifícios do Senhor Deus de Israel, feitos pelo fogo, são a sua herança, como já lhe tinha dito. Assim Moisés deu à tribo dos filhos de Ruben, segundo as suas famílias. E foi o seu termo desde Aroer, que está à borda do ribeiro de Arnon, e a cidade que está no meio do vale, e toda a campina até Medeba, Esbom e todas as suas cidades que estão na campina, Dibom, Bamote Baal e Bet-Baal-Meon, Jaza, Quedemote e Mefaate, Kiriataim, Sibma e Zerete-Saar no monte do vale, Bet-Peor e as correntes do Pisga e Bet-Gesimote, e todas as cidades da campina e todo o reino de Seom, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, ao qual Moisés feriu com os príncipes de Midian, Evi, Requem, Zur, Ur e Reba, príncipes de Seom que habitavam naquela terra. Também os filhos de Israel mataram à espada Balaão, filho de Beor, o adivinho, entre os seus mortos. E foi o termo dos filhos de Ruben, o Jordão e o seu termo. Esta é a herança dos filhos de Ruben, segundo as suas famílias, estas cidades e as suas aldeias. Deu também Moisés à tribo de Gade, aos filhos de Gade, segundo as suas famílias. E foi o seu termo Jazer e todas as cidades de Gileade, e metade da terra dos filhos de Amon, até Aroer, que está diante de Rabá, e desde Esbom até Ramate-Mispa e Betonim, e desde Maanaim até ao termo de Debir, e no vale Bet-Arã, Bet-Ninra, Sucote e Zafon, o restante do reino de Seom, rei de Esbom, tendo o Jordão por termo, até a extremidade do mar de Quinerete, além do Jordão para o oriente. Esta é a herança dos filhos de Gade segundo as suas famílias, estas cidades e as suas aldeias. Deu mais Moisés à meia tribo de Manassés, e foi a herança da meia tribo dos filhos de Manassés, segundo as suas famílias. E foi o seu termo desde Maanaim, toda Bazã, todo o reino de Og, rei de Bazã, e todas as aldeias de Jair, que estão em Bazã, 60 cidades, e metade de Gileade, e Astarote e Edrei, cidades do reino de Og em Bazã, foram para os filhos de Maquir, filho de Manassés, para metade dos filhos de Maquir segundo as suas famílias. Isto é o que Moisés repartiu em herança nas campinas de Moabe, além do Jordão, ao oriente de Jericó. Porém a tribo de Levi Moisés não deu herança. O Senhor Deus de Israel é a sua herança, como já lhes tinha dito. Josué 13 marca uma transição importante. A conquista ainda não terminou, mas Deus manda repartir a terra. Isso revela que as promessas do Senhor não dependem da perfeição humana para começar a se cumprir. Deus havia prometido Canaã a Israel, e mesmo existindo territórios ainda não dominados, a herança já era garantida. Isso ensina que a fidelidade de Deus antecede a conclusão das batalhas. Muitas vezes o povo de Deus vive entre a promessa recebida e a conquista completa. Outro ponto profundo é a menção das regiões que ainda permaneciam ocupadas. Isso mostra que a caminhada espiritual não termina com algumas vitórias iniciais. Sempre haverá áreas que exigirão perseverança, obediência e dependência contínua do Senhor. Israel precisava continuar avançando. Da mesma forma, na vida espiritual, Deus nos dá promessas, mas também nos chama para uma caminhada constante de fé e santificação. O texto também relembra as conquistas realizadas por Moisés do outro lado do Jordão. Essa lembrança não é apenas histórica, ela reforça a continuidade da obra de Deus. O mesmo Deus que agiu no passado continua guiando o presente. A história do povo de Deus não é feita de eventos isolados,
mas de uma sequência de atos divinos que revelam sua fidelidade geração após geração. Um detalhe teológico significativo é a ausência de herança territorial para a tribo de Levi. Enquanto as outras tribos recebiam terras, os levitas recebiam algo maior, o próprio Senhor como herança. Isso revela um princípio espiritual profundo. A maior herança do povo de Deus não é terra, riqueza ou poder, mas o próprio Deus. A presença do Senhor sempre foi o verdadeiro tesouro de Israel. Josué 13 também revela uma realidade humana importante. Alguns povos permaneceram entre os israelitas. Essa informação demonstra que a obediência parcial gera consequências duradouras. Aquilo que não é enfrentado espiritualmente tende a permanecer influenciando a vida do povo. A narrativa bíblica frequentemente mostra que tolerar aquilo que Deus mandou remover acaba trazendo dificuldades futuras. Por fim, este capítulo nos lembra que Deus é um Deus de ordem e propósito. A divisão da terra não era apenas administrativa, era o cumprimento de uma promessa feita séculos antes a Abraão. Cada território entregue confirmava que o Senhor cumpre exatamente aquilo que declara. Josué 13 nos convida a confiar que, mesmo quando a conquista ainda não terminou, Deus já iniciou o cumprimento das suas promessas. Josué capítulo 14. Naquele tempo, os filhos de Israel herdaram na terra de Canaã aquilo que Eleazar, o sacerdote, Josué, filho de Num, e os cabeças das tribos lhes repartiram. A herança foi dada por sorte, como o Senhor havia ordenado por intermédio de Moisés, as 9 tribos e a meia tribo, porque as 2 tribos e meia Moisés já havia dado herança além do Jordão. Porém aos levitas não deu herança entre eles. Porque os filhos de José eram 2 tribos, Manassés e Efraim, e aos levitas não deram parte na terra. Mas deram-lhes cidades para habitar, com seus arrabaldes para o gado e para os seus bens. Como o Senhor havia ordenado a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel repartindo a terra. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, disse-lhe: Tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e de ti. 40 anos tinha eu quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta conforme sentia no coração. Porém meus irmãos que subiram comigo fizeram desanimar o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: Certamente a terra que pisou o teu pé será tua, e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir ao Senhor. E agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, quando Israel ainda andava no deserto. E agora eis que já hoje tenho 85 anos. Ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Tal é agora a minha força, tanto para a guerra como para sair e entrar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, porque tu ouviste naquele dia que os anaquins estão ali, e que as cidades são grandes e fortificadas. Porventura o Senhor será comigo para os expulsar, como o Senhor disse. Então Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom ficou sendo herança de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, até ao dia de hoje, porquanto perseverara em seguir ao Senhor Deus de Israel. E o nome de Hebrom era antes Quiriate Arba. Este Arba foi um grande homem entre os anaquins. E a terra repousou da guerra. Josué 14 revela um dos testemunhos mais impressionantes de fidelidade e perseverança nas Escrituras: a história de Calebe. Enquanto muitos israelitas haviam cedido ao medo décadas antes, Calebe permaneceu firme na confiança em Deus. Por isso sua herança não foi apenas territorial, mas também espiritual. Ele representa aqueles que permanecem fiéis ao Senhor, mesmo quando a maioria escolhe o caminho da incredulidade. O discurso de Calebe relembra o episódio dos espias em Números 13 e 14. Naquele momento crítico, 10 espias espalharam medo entre o povo, mas Calebe e Josué confiaram na promessa de Deus.
O capítulo mostra que a fidelidade a Deus pode exigir paciência longa. Caleb esperou 45 anos para ver a promessa se cumprir, demonstrando que o tempo de Deus muitas vezes ultrapassa nossas expectativas humanas. Um detalhe profundo está na declaração de Caleb sobre sua força. Aos 85 anos, ele afirma possuir a mesma disposição para lutar que tinha quando era jovem. Isso não é apenas sobre vigor físico, mas sobre vigor espiritual. A fé verdadeira preserva o coração forte. A confiança em Deus sustenta a coragem mesmo quando os anos passam. Outro aspecto significativo é o tipo de herança que Caleb pede. Ele não pede uma região fácil ou já totalmente segura. Pelo contrário, ele pede justamente a região onde estavam os Anaquins, conhecidos como gigantes. Isso revela que a fé verdadeira não foge dos desafios. Quem confia em Deus entende que as maiores promessas muitas vezes estão associadas às maiores batalhas. Hebrom, a cidade dada a Caleb, possui um significado profundo na história bíblica. Era um lugar ligado às promessas feitas aos patriarcas, especialmente Abraão. Ao receber Hebrom, Caleb se torna parte visível do cumprimento das promessas feitas séculos antes. Isso mostra que Deus conduz a história com precisão e fidelidade absoluta. Este capítulo nos ensina que Deus honra aqueles que perseveram em segui-lo de todo o coração. A história de Caleb demonstra que a fidelidade ao Senhor nunca é esquecida. Mesmo que as promessas pareçam demoradas, Deus nunca falha em cumpri-las. Aqueles que permanecem firmes na fé descobrirão que o tempo de Deus sempre revela sua perfeita fidelidade. Josué capítulo 15. A sorte da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias, foi até ao termo de Edom, ao deserto de Zim para o sul, na extremidade do sul. E foi o seu termo do sul, desde a extremidade do mar salgado, desde a língua que olha para o sul, e sai para o sul da subida de Acrabim, passa até Zim, sobe pelo sul de Cades Barneia, passa até Hezron, sobe a Adar e volta para Carca, passa dali para Asmon, sai ao ribeiro do Egito, e as saídas deste termo foram até ao mar. Este vos será o termo do sul. E o termo do oriente é o mar salgado até a extremidade do Jordão, e o termo do lado do norte é desde a língua do mar, desde a extremidade do Jordão. E este termo sobe até Bet-Hogla, passa pelo norte de Bet-Arabá, sobe até a pedra de Boã, filho de Ruben. Sobe mais este termo até Debir, desde o vale de Acor, e olha para o norte até Gilgal, que está defronte da subida de Adumim, que está do lado do sul do ribeiro. Passa este termo às águas de En-Semes, e as suas saídas são em En-Rogel. Sobe mais este termo pelo vale do filho de Rinom, ao lado do Jebuseu para o sul, que é Jerusalém. Sobe este termo ao cume do monte que está defronte do vale de Rinom. E este termo vai rodeando desde o cume do monte até a fonte das águas de Neftoa, e sai às cidades do monte de Efron. Depois este termo vai rodeando até Baalá, que é Kiriate Jearim. Então este termo vai rodeando desde Baalá para o ocidente até ao monte Seir. Passa ao lado do monte de Jearim ao norte, que é Quesalon. Desce até Bet-Semes e passa até Timna. Sai mais este termo ao lado de Ecrom para o norte. Depois vai rodeando até Sicrom, passa ao monte de Baalá e sai em Jabneel. E as saídas deste termo são no mar. E o termo do ocidente é o mar grande e o seu limite. Este é o termo dos filhos de Judá ao redor, segundo as suas famílias. Porém a Caleb, filho de Jefoné, deu uma parte no meio dos filhos de Judá, conforme o mandado do Senhor a Josué, a saber, Kiriate Arba, pai de Anak. E Caleb expulsou dali os 3 filhos de Anak, Sesai, Aimã e Talmai, filhos de Anak. Dali subiu aos moradores de Debir. E o nome de Debir era Dantes Kiriate Sefer. E disse Caleb: a quem ferir a Kiriate Sefer e a tomar, darei a minha filha Axa por mulher. Então Otniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, a tomou, e deu-lhe a sua filha Axa por mulher. E sucedeu que, quando ela veio, persuadiu-o que pedisse um campo a seu pai, e ela desceu do jumento. Então Caleb lhe disse: que tens? E ela respondeu:
dá-me uma bênção, pois me deste terra seca, dá-me também fontes de águas. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Esta é a herança da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias. E foram as cidades da extremidade da tribo dos filhos de Judá para o lado do termo de Edom, ao sul: Cabzeel, Éder, Jagur, Quiná, Dimona, Adada, Quedes, Hazor, Itnã, Zife, Telém, Bealote, Hazor-Hadata, Queriote Hezron, que é Hazor, Amã, Sema, Moladá, Hazar-Gada, Resmon, Bet-Pelete, Hazar-Sual, Berseba, Bijotiá, Baalá, Iim, Azem, Eltolade, Quesil, Orma, Ziclag, Madmana, Sansana, Lebaote, Silim, Aim e Rimon. Ao todo 29 cidades com as suas aldeias. Nas Campinas, Estaol, Zorá, Asná, Zanoa, Enganim, Tapua, Enã, Jarmute, Adulão, Socó, Azeca, Saaraim, Aditaim, Gedera e Gederotaim. 14 cidades com as suas aldeias. Zenã, Hadasa, Migdalgade, Dileã, Mispa, Jocteel, Laquis, Boscate, Eglon, Cabon, Lamas, Kitlis, Gederote, Bet-Dagon, Naamá e Maquedá. 16 cidades com as suas aldeias. Libna, Éter, Assã, Iftá, Asná, Nezibe, Keila, Axibe e Maressa. 9 cidades com as suas aldeias. Ecrom com as suas vilas e as suas aldeias. Desde Ecrom até ao mar, todas as que estão do lado de Asdod, com as suas aldeias. Asdod com as suas vilas e as suas aldeias. Gaza com as suas vilas e as suas aldeias, até o ribeiro do Egito, e o mar grande, e o seu termo. E nas montanhas, Samir, Jatir, Socó, Daná, Kiriat-Sana, Quiedebir, Anabe, Estemoa, Anim, Gozen, Olom e Giló. 11 cidades com as suas aldeias. Arabe, Dumá, Ezã, Janum, Bet-Tapua, Afeque, Runta, Kiriat-Arba, que é Hebron, e Zior. 9 cidades com as suas aldeias. Maom, Carmelo, Zife, Jutá, Jezreel, Jocdeão, Zanoa, Caim, Gibeá e Timna. 10 cidades com as suas aldeias. Alu, Bet-Ezur, Gedor, Maarate, Bet-Anote e Eltecom. 6 cidades com as suas aldeias. Kiriat-Baal, que é Kiriat-Jearim, e Rabá. 2 cidades com as suas aldeias. No deserto, Bet-Arabá, Midim, Secaca, Nibzã, a cidade do Sal e Engedi. 6 cidades com as suas aldeias. Não puderam, porém, os filhos de Judá expulsar os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Assim habitam os jebuseus com os filhos de Judá em Jerusalém até ao dia de hoje. Josué 15 apresenta a distribuição detalhada da herança da tribo de Judá. À primeira vista, o texto pode parecer apenas uma lista geográfica, mas espiritualmente ele revela a fidelidade de Deus em cumprir cada promessa feita aos patriarcas. Séculos antes, Deus havia prometido a Abraão que sua descendência herdaria aquela terra. Agora, cada cidade mencionada representa o cumprimento concreto dessa promessa divina. A tribo de Judá ocupa uma posição especial na história bíblica. Dela viria a linhagem real de Israel, e mais tarde, o próprio Messias. O fato de Judá receber uma grande porção da terra demonstra a providência de Deus conduzindo a história da redenção. Deus não apenas cumpre promessas territoriais, mas também prepara o cenário para o plano maior de salvação que culminaria em Cristo. O capítulo também destaca novamente a figura de Caleb. Mesmo em idade avançada, ele enfrenta os descendentes de Anak, conhecidos como gigantes. Isso reforça a ideia de que a fé verdadeira não se intimida diante das dificuldades. A vitória de Caleb demonstra que a confiança em Deus é maior que qualquer obstáculo aparentemente impossível. Outro episódio marcante é o de Axa, filha de Caleb, que pede fontes de água além da terra recebida. Esse momento revela um princípio espiritual profundo. Quem recebe uma herança de Deus também deve buscar os recursos necessários para que essa herança floresça. As fontes representam vida, provisão e sustento contínuo. No final do capítulo, aparece um detalhe significativo. Os jebuseus continuaram habitando em Jerusalém. Isso mostra novamente uma realidade recorrente na história de Israel, a obediência incompleta. Embora Deus tivesse prometido vitória total, algumas áreas permaneceram não conquistadas.
Essa informação prepara o leitor para entender futuros conflitos e desafios enfrentados pelo povo. Josué 15, portanto, não é apenas uma lista de territórios. É um testemunho da fidelidade divina, da coragem daqueles que confiam no Senhor e também um lembrete de que a obediência precisa ser completa. Deus cumpre suas promessas com precisão, mas o povo é chamado a continuar avançando com fé e fidelidade. Josué capítulo 16. Saiu a sorte dos filhos de José desde o Jordão, junto a Jericó, até as águas de Jericó para o oriente, ao deserto que sobe de Jericó pela região montanhosa até Betel, e vai de Betel até Luz, e passa ao termo dos Arquitas até Atarote. Depois desce para o ocidente ao termo dos Jafletitas até ao termo de Bet-Horon de Baixo, e até Gezer. E as suas saídas são no mar. Assim receberam a sua herança os filhos de José, Manassés e Efraim. E foi o termo dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias. O termo da sua herança ao oriente era Atarote, Adar, até Bet-Horon de cima. E sai este termo para o mar ao norte de Miqumetá. E vai rodeando para o oriente até Taanate-Siló, e passa por ela ao oriente de Janoa. E desce de Janoa até Atarote e Naarata. Chega até Jericó e sai ao Jordão. De Tapua vai este termo para o ocidente até ao ribeiro de Caná, e as suas saídas são no mar. Esta é a herança da tribo dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias. E as cidades que foram separadas para os filhos de Efraim estavam no meio da herança dos filhos de Manassés, todas as cidades com as suas aldeias. Josué 16 descreve a herança dos filhos de José, especialmente da tribo de Efraim. Essa distribuição revela novamente a fidelidade de Deus em cumprir aquilo que havia prometido. José havia recebido uma porção especial por meio de seus 2 filhos, Manassés e Efraim, que se tornaram tribos em Israel. Assim, a descendência de José recebeu uma herança dupla na terra prometida, mostrando como Deus honra sua providência na história do povo. A tribo de Efraim ocuparia uma posição muito influente na história de Israel. Muitos líderes surgiriam dessa tribo, e durante muito tempo, Efraim se tornaria uma das tribos mais fortes e dominantes do Reino do Norte. O território que receberam era fértil e estrategicamente localizado, o que revela novamente a providência divina conduzindo os acontecimentos da história. O capítulo também mostra como algumas cidades de Efraim estavam situadas dentro da região de Manassés. Isso demonstra que a distribuição da terra não era apenas geográfica, mas também relacional. As tribos precisavam conviver e cooperar entre si. A estrutura do povo de Deus sempre envolveu interdependência e unidade, mesmo com divisões territoriais diferentes. No entanto, o final do capítulo apresenta um detalhe teológico importante. Os cananeus que habitavam em Gezer não foram expulsos completamente. Em vez disso, permaneceram entre os israelitas, sendo apenas submetidos a trabalhos forçados. Esse padrão aparece repetidamente na história de Israel e revela o perigo da obediência parcial. Quando o povo deixa de cumprir plenamente aquilo que Deus ordena, as consequências aparecem mais tarde. Povos que não foram removidos acabaram se tornando fontes de influência espiritual negativa e idolatria no futuro de Israel. Assim, o texto mostra que pequenas concessões espirituais podem produzir grandes problemas ao longo do tempo. Josué 16 nos lembra que receber a promessa de Deus não elimina a responsabilidade humana. Deus entrega a herança, mas o povo precisa continuar obedecendo e avançando em fidelidade. A terra prometida foi dada pela graça de Deus, mas deveria ser preservada por meio de uma vida de obediência e compromisso com o Senhor. Chegamos ao final de mais um dia da nossa jornada pela Palavra de Deus. Que tudo aquilo que lemos hoje permaneça vivo em seu coração. A Bíblia não é apenas um livro de histórias antigas. Ela é a revelação do Deus vivo, que continua falando, ensinando e transformando vidas. Que essas palavras fortaleçam sua fé, renovem sua esperança e te lembrem que cada promessa de Deus se cumpre no tempo certo. Muito obrigado por caminhar conosco neste estudo da Bíblia em um ano. Se esta mensagem falou com você, compartilhe este vídeo com outras pessoas que também desejam crescer no conhecimento da Palavra de Deus. Não se esqueça de se inscrever no canal
e ativar as notificações para continuar acompanhando diariamente esta jornada pelas Escrituras. Que o Senhor te abençoe, te guarde e conduza seus passos. E nos vemos no próximo dia, para continuarmos explorando juntos as riquezas da Palavra de Deus.